Copel, Companhia Paranaense de Energia, que atua na geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia. Empresa com mais de 68 anos de experiência e competência técnica no setor de energia elétrica, com 49 usinas próprias e participação em outras 15 empreendimentos de geração de energia elétrica. Tudo isso diversificado em hidrelétricas, térmicas, eólicas e solar. A companhia ainda conta com 9.616 quilômetros de linha para transmissão de energia e mais de 204 mil quilômetros de linha para distribuição de energia, o que faz da Copel a terceira maior rede de distribuição de energia no Brasil. Então, se você investe ou está querendo investir em Copel pensando em dividendos, precisa ficar nesse vídeo até o final, porque vamos ver quanto precisa investir para receber R$ 500 por mês da companhia. Então vamos embora lá ver mais. E aí galera, esse é o canal de Moeda em Moeda, eu sou o William, criador do canal. Por aqui eu procuro trazer o que tenho aprendido sobre investimentos e compartilho com vocês para que de alguma forma isso possa te ajudar nesse universo de investimento, né? Vou lembrar vocês que nada aqui é recomendação de investimento, eu estou apenas trazendo informações da empresa onde todos podem ter acesso através do site de RI da companhia. Com base nisso, a gente pode ter algumas projeções para os dividendos da empresa. Então, antes de qualquer decisão sua de investimento, tenha certeza de estudar a fundo a empresa. Beleza, pessoal? Hoje a gente vai ver quanto precisa investir em Copel para receber R$ 500 por mês de duas formas. Olhando para a média de dividendos que a empresa pagou nos últimos anos e depois olhando para uma projeção do que a empresa pode vir a pagar para os próximos 12 meses. Então vamos começar. Vamos começar falando das ações da Copel. Ela possui uma ação ordinária com o ticker CPLE3, ações preferenciais de classe A, que são as CPLE5, preferenciais classe B, CPLE6 e também tem as Units, que é a CPLE11. A diferença entre as ações preferenciais da Copel não está tão bem clara, mas vamos olhar o estatuto social da companhia para a gente ver o que a gente consegue encontrar. As ações preferenciais de classe A têm uma quantidade muito menor do que as ações preferenciais de classe B. E eu coloquei a quantidade de cada um na tela para vocês darem uma olhada. Além disso, as ações preferenciais classe A faz uma distribuição de dividendo mínimo de 10% e não é referente a um percentual do lucro líquido. Então percebam que as preferenciais classe A garantem um dividendo mínimo de 10%. Agora, as ações preferenciais de classe B, aí sim, elas fazem a distribuição a partir de no mínimo 25% do lucro líquido. Ainda aqui no estatuto da empresa, diz que as ações preferenciais classe B têm prioridade sobre as ações ordinárias, com o pagamento vindo apenas de parte dos lucros remanescentes. Depois de pagar o dividendo prioritário das ações preferenciais classe A, em ordem fica desse jeito. Primeiro paga CPLE 5, depois CPLE 6 e por último CPLE 3. E as ações preferenciais recebem 10% a mais que as ações ordinárias. Também diz aqui que se por acaso a empresa ficar 3 exercícios sem distribuir dividendos, as ações preferenciais passam a ter o direito de voto. Já que vimos as ações ordinárias e preferenciais, vamos lembrar que as Units é um pacote que possui uma ação ordinária, CPLE 3, e 4 ações preferenciais classe B, CPLE 6. E para os investidores que buscam comprar as ações da Copel na Bolsa de Valores, o lote padrão é de 100 ações. Por exemplo, uma ação hipotética custa R$10, você vai gastar R$1.000 para comprar um lote de 100 ações. Caso você não queira comprar um lote inteiro de ações, mas sim quantidades menores de ações, você pode usar o mercado fracionário. Tudo que você precisa fazer para comprar no mercado fracionário é usar a letra F no final do ticker da empresa. Vou te dar um exemplo, CPLE 6F. Assim, você consegue comprar de 1 até 99 ações. Então agora vamos olhar a política de dividendos da empresa. Temos informações importantes como a periodicidade dos pagamentos de dividendos. Antes era de um pagamento anual, mas houve alteração, passando a ser agora 2 pagamentos anuais. E quando a gente olha no site dos Status Invest,
percebemos que no ano de 2021 ela fez mais pagamentos do que o informado na periodicidade da política de dividendos, o que torna o ano de 2021 um ano atípico para a distribuição de dividendos da Copel. E também nos mostra que a empresa não se limita apenas a 2 pagamentos por ano, ela pode fazer pagamentos extraordinários. E ainda olhando para dividendos, a empresa remodelou sua política de dividendos para ser mais transparente em relação aos pagamentos de proventos aos acionistas, ficando mais claro qual payout a empresa pode utilizar e preservando ainda o caixa para fazer seus investimentos. Lembrando que o payout é um indicador da porcentagem de lucro que a empresa distribui aos acionistas em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Ficando agora, como está sendo mostrado aí na imagem, a empresa teve lucro líquido, então é observada a alavancagem da empresa, sua dívida líquida sobre EBITDA. Se for menor que 1,5 vezes, é pago 65% do lucro líquido. Entre 1,5 e 2,7 vezes, é pago 50% do lucro líquido. E acima de 2,7 vezes, é pago 25% do lucro líquido, que é o mínimo pelo Estatuto de Dividendos da empresa. Caso você não saiba, o EBITDA é um indicador de lucro da empresa antes dos descontos com impostos, juros, amortização e depreciação. E a dívida líquida é basicamente tudo que a empresa tem de dívidas. Aí dividindo a dívida líquida pelo EBITDA é que encontraremos a relação que a Copel apresentou para os investidores e vocês viram nas imagens. Então, continuando aqui na imagem, se caso a Copel não tiver lucro, ela pode não fazer pagamento de provento aos seus acionistas. Porém, como foi apresentado no evento chamado de Copel Day, onde ela apresenta vários dados da companhia, e foi apresentado para a gente a evolução dos pagamentos de dividendos da empresa, onde conseguimos ver que desde 2017 até 2021 eles cresceram bem e apesar de em 2022 ter caído um pouco, ainda assim foi maior que no ano de 2019. Além do mais, nos anos de 2020 e 2021 a gente teve alguns eventos não recorrentes, como a venda da Copel Telecom e entre outros exemplos. Então podemos considerar que no ano de 2022 a Copel voltou aos patamares de distribuição de dividendos mais próximo da realidade da companhia. Olhando para os resultados apresentados, o EBITDA ajustado da empresa cresceu 92% desde 2017. O caixa operacional chegou em 5,2 bilhões de reais e a alavancagem da empresa caiu para 1,9 vezes. EBITDA eu já expliquei mais cedo o que é. E esse ajustado só significa que a empresa ajustou os cálculos da sua receita operacional devido a algumas particularidades de cada negócio e também de cada período de tempo, deixando mais próximo da realidade o indicador. Caixa operacional ou fluxo de caixa operacional é usado para demonstrar toda a entrada e saída de dinheiro referente às operações da empresa. Bem tranquilo. Olhando para o crescimento da empresa, ela tem feito bastante investimento, chegando no ano de 2022 investir 1,6 bilhões e ela está bem consolidada sobre o estado do Paraná, a quarta maior economia do Brasil, onde podemos ver que historicamente o índice de inadimplência é baixo, podendo chegar a ser o menor da história da companhia. E as perdas não técnicas da empresa também estão em patamares muito baixos. Essas perdas não técnicas se referem a gastos feitos na energia, adulteração de medidores, esse tipo de coisa. Além do mais, a Copel vem buscando uma geração de energia renovável e com isso a empresa vem reduzindo sua geração de energia em hidrelétricas e termoelétricas, com o plano de até 2030 possuir 56% de hidrelétricas e 29% de energia eólica e 15% solar. Esse ano de 2023, a empresa soltou um comunicado ao mercado anunciando um desinvestimento onde a empresa busca vender a totalidade de sua participação na usina termoelétrica de Araucária. Então, percebemos que a empresa está bem ativa nessa busca de uma geração 100% renovável. E vamos ver por último a liquidez diária de cada ação da Copel. Só para esclarecer, liquidez diária é a quantidade em reais que são negociados em bolsa de valores com a ação da empresa. Ou seja, o quão rápido você consegue comprar ou vender as ações. Aqui no caso, a empresa é Copel. Olhe com atenção e vocês vão ver aí nas imagens que CPLE 5 é a ação com menor liquidez diária, que mostra a dificuldade que o investidor pode ter
em negociar essas ações. Já a CPLE 6 é a ação com maior liquidez, sendo muito mais fácil de comprar ou vender essa ação. Agora, olhando aqui na plataforma do AGF+, eu quero ver qual é o dividendo médio e o dividendo projetivo das ações de Copel, a CPLE 3 e CPLE 6, que são as principais. Eu vou deixar as ações de CPLE 5 de fora pela baixa liquidez e também as units CPLE 11, e já vocês vão entender o motivo. Então, lembrando que a Copel, como a gente vê aqui no MDI da plataforma do AGF+, e também já foi comentado no vídeo, a companhia faz 2 anúncios anuais de dividendos. Por isso, vamos ver quanto precisa investir para receber R$6.000 anuais da empresa, que dividindo por 12 meses vai dar o valor de R$500 mensais. Então, eu peço o seu like e sua inscrição aqui no canal para trazer mais conteúdos como esse e também para ajudar o canal a continuar crescendo, galera. Agora vamos lá. Olhando aqui dentro da plataforma do AGF+, os indicadores de dividendos começando pela CPLE 3, podemos ver que o dividendo por ação, também conhecido como DPA, o médio dos últimos 6 anos da empresa, é de 0,48 centavos. Essa informação a gente vai usar na planilha logo mais para fazer nosso cálculo. O seu dividend yield médio dos últimos 6 anos está em 7,29% e o dividend yield dos últimos 12 meses em 12,23%. E agora aqui, outro dado que vamos usar também na planilha, a projeção de dividendos do AGF, que está calculando um dividendo de 50 centavos para as ações de CPLE 3, tá certo? Agora, CPLE 6, com um DPA médio dos últimos 6 anos em 53 centavos, um dividend yield médio dos últimos 6 anos em 7,16% e com um dividend yield dos últimos 12 meses em 12,4%, sendo que está com uma projeção de dividendos de 56 centavos por ação. E CPLE 11, se você olhar para as units de Copel, elas só foram lançadas no começo do ano de 2021. Então, pessoal, ainda não tem tempo suficiente para calcular com exatidão os dividendos médios de CPLE 11. O dividendo médio que está sendo calculado é com base no pagamento dos últimos 6 anos. Mas, como a gente viu, ainda não passou 6 anos de distribuição para ter uma média mais precisa. E se pegar o valor pago por ação nos últimos 2 anos e dividir por 2 para a gente encontrar uma média de dividendos pagos, podemos estar cometendo um erro pelo curto espaço de tempo e que pode custar caro, já que investidores de dividendos costumam usar o dividendo por ação para calcular preço teto da empresa. Por isso, CPLE 11 não vai entrar em nossa planilha, tá certo? E caso você queira conhecer a plataforma do AGF+, o link vai estar na descrição do vídeo. Tem vídeo aqui no canal que mostra como é a plataforma e tudo mais. Então vai lá conferir se é para você. Caso queira assinar, é 30 dias para cancelar sem problema nenhum, beleza? Na planilha eu separei em 2 modalidades, sendo a de cima que vocês estão vendo destacada com a cor cinza, os dados com base na média dos últimos 6 anos, que foram comentadas no vídeo. E a de baixo destacada em amarelo, os dados com base nas projeções que pegamos no AGF+. Começando com a coluna das empresas, em seguida o valor da ação na Bolsa de Valores, no dia que eu gravei esse vídeo, o dividend yield para os 2 casos, tanto o médio como o projetivo, e perceba que o dividend yield projetivo está muito próximo do dividend yield dos últimos 6 anos, o que pode estar mostrando que a Copel está voltando aos seus patamares históricos de distribuição de dividendos. Seguindo, temos os dividendos pagos na média de 6 anos e os dividendos projetivos. A renda mensal de R$500 que queremos, quantas ações precisa ter para receber R$6.000 por ano e, por fim, o valor necessário a ser investido para conseguir atingir essa meta de R$500 mensais. Não podemos esquecer que a Copel pode soltar comunicados ao mercado, mantendo seus investidores informados dos andamentos de seus negócios. Então, para você que tem a empresa tanto em carteira ou no seu radar, é muito importante que você se cadastre no mailing da companhia, para receber de primeira mão os eventos que ocorrem com a empresa. E isso é muito simples, basta acessar o site de RI da empresa. Logo na página inicial, você já encontra a opção
É só clicar e preencher os dados. Galera, tem muito mais coisa que podemos falar sobre a empresa, mas o vídeo ficaria muito longo. Então eu lembro você que nada aqui no canal é recomendação de investimento. Use essas informações para começar a estudar a empresa e tomar suas próprias decisões. Eu termino por aqui. Bons investimentos e forte abraço.